Você já se perguntou o que acontece com uma criança quando o próprio pai olha para ela no dia em que nasce, vira as costas e vai embora sem perguntar nem o nome que ela ia levar? Isolda encontrou a caixa numa terça-feira de março, 6 meses depois que a avó foi. Tinha adiado limpar o quarto, porque entrar naquele lugar significava confirmar que quem estava nele não voltava mais. Generosa havia ocupado aquele quarto por 40 anos. O cheiro ainda era dela, mistura de água de colônia barata e erva doce e o mofo velho das paredes que voltava todo ano, como se a parede tivesse uma opinião sobre o assunto. A caixa estava embaixo do colchão, o último lugar que ela olhou. Ficou de joelhos no chão, levantou a borda e a caixa estava lá, de madeira escura, amarrada com barbante de sisal, com o nome dela escrito na tampa com aquela letra miúda e inclinada que ela reconheceria entre 1000. Isolda. Com aquele S que a avó sempre fazia maior do que os outros, sem razão aparente, só o jeito dela. Ficou parada com a caixa no colo. Havia alguma coisa no peso daquilo. Não o peso físico, mas o outro. O peso do que uma caixa com o seu nome pode conter quando quem escreveu já foi embora. Depois desatou o barbante. Ela nasceu numa tarde de outubro que cheirava a chuva que não veio, naquela fazenda pequena no sertão do Piauí. A mãe se chamava Delmira, tinha 22 anos e não sobreviveu ao parto. Hemorragia que não teve como conter, longe de tudo, sem médico. O bebê nasceu com um choro com força, como se soubesse desde o primeiro segundo que ia precisar de volume para ser ouvida num mundo que não estava esperando por ela. A mãe não chegou a ouvi-la. O pai ficou do lado de fora durante o parto inteiro. Quando a parteira abriu a porta com a criança nos braços, ele olhou para a menina por alguns segundos. Não foram muitos. Disse em voz alta, na frente de todo mundo, que aquela criança não podia ser dele, que a conta não fechava, que tinha ficado fora por 7 meses. Virou as costas, montou no cavalo, foi embora pelo caminho de terra sem perguntar o nome que a menina ia levar. Nunca voltou, desapareceu do mapa, sem deixar nada além da dúvida plantada em voz alta, palavras que o interior guarda e repete por anos. Generosa ficou na porta com a neta no colo, olhando para o caminho por onde o cavalo sumiu na poeira. Depois entrou, cuidou da menina. Os primeiros 5 anos foram os de Isolda com a avó. O café espesso da manhã, a lamparina à noite, os dedos calejados de Generosa, soletrando as palavras da Bíblia de capa descascada. Era pouco. Mas tinha dignidade ali, no cheiro do café e na luz da lamparina e nas mãos da velha que soletrava sem se cansar. Isolda soube da história do pai aos 7 anos pelo filho do vizinho, mas ela já não estava na fazenda da avó. Tinha ido 2 anos antes, e o lugar para onde foi vai fazer você entender por que essa história existe. Dona Conceição Brandão tinha aparecido quando Isolda tinha 5 anos. Numa tarde de visita que parecia ordinária e que não era. Falou sobre a situação de Generosa, sobre como criar sozinha uma menina com aquela fazenda pela metade não era fácil, sobre como tinha uma proposta boa para as duas. A menina ia morar com os Brandão, ia ter comida garantida, ia aprender serviço. Generosa olhou para a neta no degrau da varanda, brincando com uma pedrinha sem entender o que os adultos combinavam. Ficou quieta. Depois disse que sim. Não porque não amava, porque amava e porque achava, com a lógica de quem não tem saída visível, que aquilo era a saída. O que não soube calcular era o que aprender serviço significava quando a criança tem 5 anos, não tem pai nem mãe e não tem sobrenome que importe para ninguém daquela casa. Isolda foi num saco de estopa, com as poucas coisas que tinha. Generosa ficou na porteira até a carroça sumir na poeira. Na casa dos Brandão, Isolda dormia numa esteira no canto da cozinha.
Levantava às 4 para acender o fogo, lavava a louça das 3 refeições, carregava a água quando a bomba quebrava, varria, esfregava, ninguém chamava pelo nome. Era a menina quando alguém precisava. A escola não aconteceu. Havia sempre uma razão, sempre algo que precisava dela naquele horário, sem que ninguém precisasse dizer em voz alta por que as filhas da casa iam e ela não. O interior chamava aquilo de criação. O nome escondia o que era. Uma menina tratada como mão de obra, invisível dentro da própria casa onde dormia, presente para o serviço e ausente para todo o resto. Tinha uma tarde que ficou gravada não porque foi a pior, mas porque era comum. A filha mais velha tinha uma amiga visitando. Dona Conceição pediu que Isolda preparasse o lanche com os copos bons. Isolda preparou, serviu, arrumou. Depois voltou para a cozinha. Ficou com as mãos dentro da água fria da pia, o barulho do riso das meninas vindo do corredor e aquela percepção silenciosa de quem está aprendendo, sem palavras, qual o lugar que foi destinado a ela. Não chorou. Tinha aprendido cedo que chorar na cozinha produzia perguntas que ela não queria responder. Seu Afonso, vizinho de Generosa, apareceu 2 vezes nos 8 anos que Isolda esteve nos Brandão. Vinha com pretexto de negócio e, em algum momento, os olhos dele encontravam Isolda de longe, o olhar de quem está vendo algo que não está certo. Depois da segunda visita, foi até Generosa e disse uma coisa pequena, de passagem, que não era denúncia, mas que Generosa ouviu pelo que era. Na semana seguinte, Generosa caminhou os 7 quilômetros até os Brandão e bateu na porta. Ouviu-se Conceição argumentando e Generosa respondendo pouco. Depois os passos da avó na cozinha. Ficou na porta por 1 segundo, olhando para a neta parada com o pano de prato na mão. Não disse nada. Estendeu a mão. Isolda foi pegar as coisas. Cabiam num braço só. O caminho de volta foi feito em silêncio. As duas, a velha na frente e ela atrás. 7 quilômetros de estrada de terra. Nenhuma disse uma palavra. Às vezes o silêncio entre 2 pessoas é o maior ato de amor que existe. Voltou com 13 anos, sem saber ler direito, com habilidades práticas que nenhuma criança devia ter. Generosa nunca pediu desculpa com palavras. Pediu com ação. Ficou acordada, ensinando Isolda a ler à luz da lamparina. Consertou o quarto dos fundos para que Isolda tivesse um espaço só dela, com porta, com fechadura. Não era suficiente para desfazer 8 anos, mas era o que havia para fazer e Generosa fez. Generosa morreu numa manhã de terça-feira, sem aviso. Isolda tinha 18 anos. A fazenda ficou sendo dela. Foram mais 8 anos sozinha. As cartas na caixa eram de Eládio, não para Isolda, para Generosa, escritas ao longo de anos, com intervalos irregulares, como quem não consegue cortar completamente. Em nenhuma das 12 ele dizia que a filha era dele com certeza. Em nenhuma dizia que não era. A dúvida existia nas cartas como existe nas pessoas, ocupando espaço sem ser nomeada. Até a última, de 3 anos antes, a letra menos firme. Ele escrevia que estava doente, que tinha mandado fazer um exame, que esperou anos para ter coragem, que o resultado chegou, que era filha dele, que tinha sido filha dele desde sempre. Isolda ficou parada com o papel na mão por um tempo que não soube medir. 26 anos carregando a história da menina que o pai não quis, e aquele papel dizia que essa história nunca foi verdade. O que a pessoa faz quando a narrativa que construiu sobre si mesma a vida inteira desaba numa tarde sobre um chão de madeira velho? O choro veio 3 dias depois, numa manhã enquanto ordenhava, sozinha no curral. Veio quando a pessoa está num lugar seguro o suficiente para deixar sair. No fundo da caixa havia uma carta de Generosa, letra mais trêmula do que o costume. Escrevia que guardou as cartas porque não sabia como entregar.
que esperou Isolda ficar de um tamanho que conseguisse receber a notícia e tudo que vinha junto. Sobre os Brandão, disse que tomou a decisão errada, que acreditou no que queria acreditar, que quando seu Afonso disse aquela coisa pequena, entendeu que tinha ficado tempo demais olhando para o outro lado. No final escrevia o endereço de Eládio. Algumas coisas precisam ser decididas sem a rede de segurança de quem sempre esteve lá. Nina tinha chegado na fazenda vizinha 3 meses antes, vinda da capital para cuidar da propriedade do tio internado. Foram semanas construindo uma proximidade sem nomear o que era. O silêncio das tardes que foi ficando confortável. Numa noite na varanda, Isolda contou sobre os Brandão, em pedaços, sem ensaio. Nina ouviu sem interromper. Depois ficou quieta por um tempo. Então disse que aquilo não era para ter acontecido com ela. Não que foi forte, não que superou, só que não era para ter acontecido. Isolda tinha 26 anos e era a primeira vez que alguém dizia aquilo. A decisão de ir veio numa manhã comum, enquanto ordenhava, sem que nada especial precipitasse. Às vezes, as decisões se tomam assim. 300 quilômetros, 2 ônibus, uma cidade que não conhecia, um endereço no bolso. Eládio abriu a porta com a cara de quem não esperava visita naquele dia, nem naquele ano. Mais velho do que ela havia imaginado, com aquela magreza de doença e o cansaço de quem passou décadas esperando uma coisa que não sabia se viria. Ela entrou. Aceitou o café. Ficaram em silêncio. Ele falou primeiro. Falou do amor pela mãe de Isolda, do parto, do rosto da mulher que amava reproduzido numa criança que não sabia como segurar sem desabar, de como o pânico saiu pela boca com voz de acusação porque não tinha palavras para o pânico, de como foi embora porque ficar e desabar não era pai, era peso. Disse que estava errado. Isolda ouviu tudo. Disse que não havia ido para perdoar, que havia ido porque passou 8 anos da infância num lugar em que ninguém foi buscá-la até que Generosa foi. E que não queria passar o resto da vida sendo o tipo de pessoa que tem um endereço e não vai. Havia algo no rosto dele que cedeu. Não alívio completo, algo anterior ao alívio. Ela perguntou sobre a mãe. Eládio contou como Delmira ria. Um riso que começava baixo e crescia rápido, que quando chovia ficava parada na janela, olhando como se chuva fosse espetáculo. Contou por horas, o café esfriou e nenhum dos dois percebeu. Numa pausa, Isolda perguntou o nome completo da mãe, uma pergunta que nunca tinha feito para ninguém. Eládio disse o nome. Ela repetiu baixinho, só para ouvir. 30 anos. Aquele nome existia fazia 30 anos e ela nunca tinha ouvido completo. Voltou no 3º dia. Naquela noite ficou na varanda com o mesmo horizonte que Generosa olhava toda a tarde, com aquele laranja do fim de tarde que o interior tem de diferente, mais intenso. Pensou nos Brandão, não com a intensidade dos 8 anos, mas com a distância de quem foi longe o suficiente para ver de um ângulo que não esmaga. Passou 8 anos sendo tratada como quem não tem história própria. E passou os anos seguintes construindo devagar a prova de que estava errado. Generosa havia construído junto, ficado na fazenda que ninguém queria, ido buscar a neta com a mão estendida, guardado as cartas por décadas, planejado um encontro que não ia poder ver acontecer. Era a fé de quem planta, sabendo que não vai colher. Isolda nasceu num dia que cheirava a chuva que não veio. Cresceu num lugar que a tratou como quem não tem nome. Voltou para uma fazenda pela metade e ficou. Encontrou uma caixa embaixo de uma cama, um endereço no verso de uma carta. E foi. Voltou. Estava na varanda com o horizonte na frente e a fazenda ao redor, e a noite inteira por vir. Não resolvida, não curada, mas de pé, com o café para fazer de manhã e o trabalho que não esperava, e o dia que ia começar de novo sem pedir permissão.
era suficiente para hoje. Amanhã era outra conta. Se essa história chegou até você de algum jeito, se você reconheceu nela alguém que conhece ou alguma coisa que viveu, se inscreve no canal para não perder o que ainda vem. E comenta aqui embaixo qual história você quer ouvir no próximo vídeo. Tem muita gente nesse interior que ainda está esperando que alguém conte o que ela viveu.